entre dois ou mais tribunais eleitorais, dois em recurso ordinário. Quando versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais. B. Quando anularem diplomas ou acarretarem perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. C. Quando denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Artigo 142. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá interpor, dentro de 3 dias, agravo de instrumento, nos termos da lei. Capítulo 20 do recurso criminal. Artigo 143. No processo, no julgamento e na execução dos recursos criminais, aplicar-se-ão, de forma subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal, bem como as disposições da Lei nº 9.099/1995, aplicáveis à espécie. Título V. Das audiências. Artigo 144. O releitor realizará as audiências necessárias à instrução do feito, presidindo-as em dia e hora designados, intimadas as partes e ciente o procurador regional eleitoral. Parágrafo 1º. Funcionará como escrivão o servidor designado pelo releitor. Parágrafo 2º. Das audiências lavrar-se, a termo próprio, autenticado pelo relator, que será juntado aos autos. Artigo 145. As audiências serão públicas, salvo se o processo tramitar em segredo de justiça. Artigo 146. Quando a prova depender de conhecimento técnico, o relator poderá ordenar a realização de perícia, que será realizada pelo perito que nomear no prazo que fixar. Para comer o custo da perícia correrá por conta da parte que a tenha requerido. Parágrafo 2º. As partes podem indicar assistentes até o início da perícia para acompanhar os trabalhos técnicos. Parágrafo 3º. No realizada a perícia, o perito apresentará laudo conclusivo, no prazo que lhe houver sido concedido. Parágrafo 4º. Os assistentes técnicos oferecerão seu parecer no prazo comum de 10 dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação. Artigo 147. O poder de polícia nas audiências compete ao relator, que determinará as providências necessárias à manutenção da ordem. Título 6 da Secretaria. Artigo 148. A Secretaria e os serviços auxiliares do Tribunal serão organizados na forma estabelecida em regimento próprio. Título 7 do processo disciplinar contra magistrados. Artigo 149. Eventual reclamação ou representação contra juiz eleitoral deverá ser dirigida ao Corregedor Regional Eleitoral, atendidas as normas do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 50. Qualquer reclamação ou representação contra juiz do tribunal deverá ser dirigida ao presidente, obedecidas as normas do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 151. O presidente do tribunal ou o corregedor regional eleitoral poderão ordenar de plano o arquivamento de qualquer reclamação ou representação que se mostrar manifestamente infundada ou que envolver exclusivamente matéria jurisdicional passível de impugnação pelos recursos ordinários. Título 7i do uso do facsímile. Artigo 152. É autorizada a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens por facsímile para a prática de atos processuais no âmbito do tribunal, sem prejuízo das formas convencionais existentes. Artigo 153. São admitidas petições por facsímile, observadas as seguintes condições. 1. O recebimento será permitido exclusivamente por meio dos equipamentos instalados na seção de protocolo desse tribunal. 2. Os equipamentos de facsímile que receberão as petições utilizarão preferencialmente papel padrão. Caso contrário, serão providenciadas cópias para a perpetuação do documento. 3. Atendimento às exigências das normas processuais. 4. Assinatura do advogado da parte ou do interessado. 5. A petição será precedida de folha de rosto, especificando o destinatário, a data do documento, o assunto, o remetente e o número de folhas que serão transmitidas. 6. Tratando-se de petição intermediária ou recursal, será obrigatório inserir ainda, na folha de rosto, o número e a classe do processo. Artigo 154. O recebimento de petições por facsímile dar-se nos dias úteis das 12h às 19h19
observado o horário de Brasília. Parágrafo 1º. Quando a transmissão de petições tiver início antes das 19h e terminar após esse horário, tal fato será certificado no verso da petição e o documento será protocolizado no dia útil subsequente. Parágrafo 2º. Será considerado, para fins de atendimento do prazo processual, o horário de início da transmissão certificada no documento, desde que ela se complete sem interrupção. Entre parágrafo 3, o horário do recebimento no tribunal, e a data ou o horário registrado pelo aparelho do remetente na petição transmitida, o fato será certificado no próprio documento, prevalecendo os dados registrados no tribunal. Parágrafo 4, ciro, ao remetente valerá como comprovante de transmissão o relatório expedido pelo aparelho de facsímile, exclusivamente quanto ao endereçamento telefônico, número de páginas e eficácia do resultado. Artigo 155. O relatório emitido pelo equipamento receptor constitui prova de transmissão e recebimento, devendo ser anexado à petição recebida. Artigo 156. As ocorrências verificadas durante o recebimento da petição serão certificadas no verso da última folha do documento, em carimbo próprio, em que constarão também o nome do responsável pelo recebimento, o horário do término da transmissão e o número de folhas recebidas. Artigo 157. A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser protocolizados necessariamente até 5 dias da data de seu término. Parágrafo único. Nos atos não sujeitos a prazo, os originais deverão ser entregues necessariamente até 5 dias da data do recebimento do material. Artigo 158. A seção de protocolo indicará na página do tribunal na internet os números das linhas telefônicas que poderão ser utilizadas. Artigo 159. O uso inadequado do procedimento estabelecido nesta resolução, com a intenção de causar prejuízo ou lesão a direito das partes ou ao serviço judiciário, implicará responsabilidade civil e criminal do advogado, além das sanções processuais cabíveis. Artigo 160. A adequada remessa das mensagens e a tempestividade do peticionamento pelo sistema de transmissão de dados e imagens serão de inteira responsabilidade do remetente. Parágrafo único. Os riscos de não obtenção de linha, ou de defeito de transmissão ou de recepção, correrão à conta do remetente e não escusarão o cumprimento dos prazos legais, cabendo ao interessado certificar-se da qualidade da recepção e de seu conteúdo. Título 9. Disposições gerais. Artigo 161. Organização administrativa, competência dos órgãos integrantes, as atribuições dos titulares das funções comissionadas, os grupos ocupacionais que constituem seu quadro de pessoal, a normatização de seus institutos e dos princípios disciplinares, bem como o regime jurídico de seus servidores, constarão do regimento da Secretaria do Tribunal. Artigo 161-A. As folhas dos autos serão numeradas e não excederão 250 por volume, salvo para manter a integralidade de documento ou cumprir expressa determinação em contrário, incluído pela Res. TRE-PRI número 705, de 18,5, 2015, artigo 162. O Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, de JE, é o meio oficial de publicação dos atos judiciais do Tribunal. Artigo 163. Ressalvadas as disposições legais, as intimações e as notificações dar-se-ão pelo DJE, exceto se a parte não for representada por advogado, hipótese em que serão pessoais. Parágrafo 1º. Existindo mais de um advogado de cada uma das partes, poderá ser mencionado somente o nome daquele que, em primeiro lugar, tenha subscrito a petição inicial ou a contestação ou a primeira intervenção nos autos, salvo manifestação expressa em contrário, apreciada pelo juiz, incluído pela Res. TRE-PR número 705, de 18,5, 2015. Parágrafo 2º. Feita a publicação, a Secretaria lançará a correspondente certidão nos autos, incluído pela Res. TRPR número 705, de 18,5, 2015. Parágrafo 3º. Constatado erro ou omissão de elemento indispensável na publicação efetuada, outra será feita, independentemente de determinação judicial ou de requerimento da parte, certificando-se após,
incluído pela RES, TRPR número 705 de 18,5, 2015, parágrafo 14, a intimação do Ministério Público, do defensor nomeado e do defensor público será sempre pessoal, incluído pela RES, TRPR número 705 de 18,5, 2015. Artigo 164. Salvo disposição em contrário, aplicam-se subsidiariamente as regras comuns de direito, na contagem dos prazos a que se refere esse regimento. Artigo 165. São isentos de custas os processos, as certidões e quaisquer outros papéis fornecidos para fins eleitorais, ressalvadas as exceções da lei. Artigo 166. Os pedidos de extração de certidões de documentos existentes no tribunal, ou de peças de processos em andamento ou findos, ou de atos publicados no órgão oficial, deverão ser requeridos por escrito, declarando-se o fim a que se destinam, nos processos sujeitos a segredo de justiça e naqueles em que se tenha restringido a publicidade de atos processuais, o direito de consultar os autos e de pedir certidões é restrito às partes e a seus procuradores. O terceiro que demonstrar interesse jurídico poderá requerer certidão restrita ao dispositivo da sentença e do acórdão. Parágrafo 2º. Nos processos sujeitos a segredo de justiça, será resguardado o sigilo até o julgamento, no caso de ação originária ou de petição dirigida ao tribunal. Tanto o sigilo quanto a limitação no fornecimento de cópias não prevalecerão quando houver decisão na primeira instância, excetuados os documentos que devam ser de conhecimento restrito. Artigo 167. Os autos restaurados em virtude de perda ou extravio, depois de homologada ou julgada a restauração, sempre que possível pelo mesmo relator, suprirão os desaparecidos, seguindo o processo os trâmites normais. Artigo 168. Não serão recebidos requerimentos, alegações, representações, anônimos ou desrespeitosos ao tribunal, a juízes ou autoridades públicas. Artigo 169. Será de 5 dias, se outro não lhes for assinado, o prazo para que juízes eleitorais prestem informações, cumpram requisições ou procedam a diligências determinadas pelo tribunal ou por seu presidente, sob pena de ser instaurado pela Corregedoria Regional Eleitoral procedimento para apuração de responsabilidade. Artigo 170. É defeso às partes e a seus procuradores empregar expressões injuriosas, caluniosas e difamatórias, nos autos ou em quaisquer outros papéis que tenham trâmite no tribunal, cabendo ao relator, de ofício ou requerimento do ofendido, mandar riscá-las, comunicando o fato ao Conselho da Ordem dos Advogados, secção do Paraná, quando decorrerem de atos praticados por advogados. Artigo 171. O tribunal realizará anualmente, no dia 7 de junho, data de sua instalação, sessão solene para comemorar o evento, salvo impossibilidade. Parágrafo único. Na mesma oportunidade, o tribunal outorgará a Medalha do Mérito das Araucárias àqueles que tenham prestado relevantes serviços à Justiça Eleitoral do Paraná e afixará a foto do ex-presidente na respectiva galeria. Artigo 172. A Escola Judiciária Eleitoral do Paraná terá organização e funcionamento estabelecidos no regimento da Secretaria do Tribunal. Artigo 173. O Tribunal editará a revista Paraná Eleitoral, que contará com um conselho editorial e estrutura acadêmica para a veiculação de temas de interesse eleitoral. Artigo 174. As alterações deste regimento serão feitas mediante emendas regimentais. Como qualquer juiz do tribunal poderá propor a alteração desse regimento, mediante proposta escrita e articulada, que será discutida e votada em sessão com a presença de todos os seus integrantes. Parágrafo: a emenda regimental, para ser aprovada, necessita da anuência da maioria absoluta dos juízes do tribunal. Artigo 175. O recesso forense compreenderá o período de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Lei nº 5,01, de 1966, artigo 62, inciso 1º. Resoluções TSE, número 18,154, de 1992 e 19,763, de 1996. Artigo 176. Nos casos omissos serão aplicados
de forma subsidiária ou supletiva, e nessa ordem, o regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, o do Supremo Tribunal Federal e o do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 177. Este regimento entrará em vigor na data de sua publicação no DJE, revogada a Resolução TRE-PR número 602, de 23 de maio de 2011, e em especial a Resolução TRE, PR do 4527, de 17 de abril de 2008. Regulamentação das agências de fomento. Resolução no 2828 dispõe sobre a constituição e o funcionamento de agências de fomento. O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9º da Lei nº 4,595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 29 de março de 2001, com base no art. 4º, inciso 7i, da referida lei e no artigo 1º, parágrafos 2º da medida provisória no 2,13964, de 27 de março de 2001, RS ULVU. Artigo 1º. Estabelecer que dependem de autorização do Banco Central do Brasil a constituição e o funcionamento de agências de fomento sob controle acionário de unidade da Federação, cujo objeto social é financiar capital fixo e de giro associado a projetos na unidade da Federação onde tenham sede. Parágrafo do disposto nesta resolução, as unidades da Federação são os Estados e o Distrito Federal. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto nesta resolução, unidades da Federação são os Estados e o Distrito Federal. 2 projetos são empreendimentos que visem a ampliação, a manutenção da capacidade produtiva de bens e serviços, previstos em programas de desenvolvimento econômico e social da unidade da Federação onde tenham sede. Parágrafo 1º, com redação dada pela Resolução 3,757, de 1º/7/2009. Parágrafo 2º. As agências de fomento devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, nos termos da Lei nº 6,404, de 15 de dezembro de 1976. Parágrafo 3º-A. Expressão agência de fomento, acrescida da indicação da unidade da Federação Controladora, deve constar obrigatoriamente da denominação social da instituição de que trata este artigo. Parágrafo 4º-A. Concessão, por parte do Banco Central do Brasil, de autorização para o funcionamento de agência de fomento está condicionada ao atendimento das disposições constantes do regulamento anexo à resolução no 2,099, de 17 de agosto de 1994, e regulamentação complementar. Parágrafo 5º. As agências de fomento integram o Sistema Nacional de Crédito Rural, SNCR, na condição de órgãos vinculados auxiliares. Parágrafo 6º. Não podem ser transformadas em qualquer outro tipo de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Resolução no 2828, de 30 de março de 2001. Parágrafo 7º. O Banco Central do Brasil autorizará a constituição de uma única agência de fomento por unidade da Federação. Artigo 2º. As agências de fomento somente podem praticar operações com recursos próprios e de repasses originários de fundos constitucionais, 2 orçamentos federal, estaduais e municipais, 3 organismos e instituições financeiras nacionais e internacionais de desenvolvimento. Artigo 2º. As agências de fomento podem empregar em suas atividades, além de recursos próprios, os provenientes de fundos e programas oficiais, 2 orçamentos federal, estaduais e municipais, 3 organismos e instituições de desenvolvimento, financeiras nacionais e internacionais de 4 captação de depósito interfinanceiro vinculado a operações de microfinanças DIN. Parágrafo único. A agência de fomento, para captar recursos provenientes de organismos e instituições financeiras internacionais de desenvolvimento, nos termos do inciso 3, deve deter em pelo menos uma agência internacional avaliadora de risco, dentre aquelas de maior projeção, classificação de risco correspondente a grau de investimento, ou ao menos igual àquela obtida pela União, nessa mesma agência,
Artigo 2º, com redação dada pela Resolução 3,757, de 1º de 7 de 2009. Artigo 3º. As agências de fomento são facultadas: 1. A realização de operações de financiamento de capitais fixa e de giro associados a projetos na unidade da federação onde tenham sede. 2. A prestação de garantias na forma da regulamentação em vigor. 3. A prestação de serviços de consultoria e de agente financeiro. 4. A prestação de serviços de administrador de fundos de desenvolvimento, observado o disposto no artigo 35 da Lei Complementar NU 101, de 4 de maio de 2000. Resolução no 2828, de 30 de março de 2001. Artigo 3º. As agências de fomento podem realizar, na unidade da federação onde tenham sede, as seguintes operações e atividades, observada a regulamentação aplicável em cada caso: um financiamento de capitais fixo e de giro associado a projetos. 2. Prestação de garantias em operações compatíveis com o objeto social descrito no artigo 1º. 3. Prestação de serviços de consultoria e de agente financeiro. 4. Prestação de serviços de administrador de fundos de desenvolvimento, observado o disposto no art. 35 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. 5. Aplicação de disponibilidades de caixa em títulos públicos federais, inclusive por meio de operações compromissadas de que trata a resolução no 3,339 de 26 de janeiro de 2006. 5. Aplicação de disponibilidades de caixa em títulos públicos federais, inclusive por meio de operações compromissadas de que trata a resolução no 3,339 de 26 de janeiro de 2006, ou em cotas de fundos de investimento cujas carteiras estejam representadas exclusivamente por títulos públicos federais, desde que assim conste nos regulamentos dos fundos. Redação dada pela Resolução 3,834 de 28/2010. 6. Cessão de créditos. 7. Aquisição, direta ou indireta, inclusive por meio de fundos de investimento, de créditos oriundos de operações compatíveis com o objeto social descrito no artigo 1º. 8. Participação acionária, direta ou indireta, no país, em instituições não financeiras, observadas as seguintes condições: a. Não se configure a condição de acionista controlador. B. A empresa não seja controlada, direta ou indiretamente, por unidade da federação. Ou C. A unidade da federação não tem influência significativa na empresa. 9. Swap para proteção de posições próprias. 10. Operações de crédito rural. 11. Financiamento para o desenvolvimento de empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial, de pequeno porte, inclusive a pessoas físicas. 12. Operações específicas de câmbio autorizadas pelo Banco Central do Brasil, resolução no 2800, e 28, de 30 de março de 2001, 12. Operações de arrendamento mercantil financeiro a contratadas com o próprio vendedor dos bens ou com pessoas jurídicas a ele vinculadas. E ou B. Realizadas com recursos provenientes de instituições públicas federais de desenvolvimento. 14. Integralização de cotas de fundos que tenham participação da União, constituídos com o objetivo de garantir o risco de operações de crédito nos termos dos artigos 7º a 13 da Lei no 12,087, de 11 de novembro de 2009, incluído pela Resolução 3,834, de 28/2010. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, quando o empreendimento visar benefícios de interesse comum, as agências de fomento podem prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe à sua área de atuação. Parágrafo 2º. A realização de operações de câmbio e de arrendamento mercantil depende de autorização do Banco Central do Brasil, exigindo-se os seguintes acréscimos de capital realizados no artigo 5º. AR 6,5.006 milhões e 500 mil reais. Para operar no mercado de câmbio 2R, 7,007 milhões de reais. Para a realização de operações de arrendamento mercantil, com redutor de 30% para as agências de fomento sediadas fora dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Artigo 3º, com redação dada pela Resolução 3,757.
757, de 1º Fonco 7, 2009. Artigo 4º. As agências de fomento são vedados: 1. O acesso às linhas de assistência financeira e de redesconto do Banco Central do Brasil. 2. O acesso à conta reservas bancárias no Banco Central do Brasil. 3. A captação de recursos junto ao público, inclusive de recursos externos, ressalvado o disposto no inciso 3 do artigo 2º. 4. A contratação de depósitos interfinanceiros, na qualidade de depositante ou depositária. 4. A contratação de depósitos interfinanceiros, na qualidade de depositante ou depositária, ressalvado o disposto no inciso 4 do artigo 2º. Redação dada pela Resolução 3,757, de 1º FET, 2009. 5. A participação societária, direta ou indireta, no país ou no exterior, em outras instituições financeiras e em outras empresas coligadas ou controladas, direta ou indiretamente. Resolução no 2828, de 30 de março de 2001, pela unidade da federação que detém a seu controle. Revogado pela Resolução 3,757, de 1º Mail, 7/2009, parágrafo único. A vedação referida no inciso 4 não se aplica às operações de depósito interfinanceiro vinculado a operações de microfinanças DIME. Incluído pela Resolução 3,706, de 27/3/2009. Revogado pela Resolução 3,757, de 1º FET, 2009. Artigo 5º. As agências de fomento devem observar limites mínimos de capital realizado e patrimônio de referência, PRDR, 4.004 milhões de reais. Artigo 6º. As agências de fomento devem constituir e manter permanentemente fundo de liquidez equivalente, no mínimo, a 10% do valor de suas obrigações a ser integralmente aplicado em títulos públicos federais. Parágrafo único. Para fins deste artigo, consideram-se obrigações os valores registrados no passivo circulante, as cobrigações por cessão de crédito e as garantias prestadas, incluído pela Resolução 3,757, de 1º Fonco 7, 2009. Artigo 7º. Com vistas ao cálculo do patrimônio líquido exigido, PLE, de que trata o regulamento anexo 4 à Resolução no 2,099, de 1994, alterado pela Resolução no 2,692, de 24 de fevereiro de 2000, e regulamentação complementar, devem ser observados os seguintes valores para o fator F aplicável ao ativo ponderado pelo risco: 1 de 0, 20 centésimos, a partir da data de entrada em vigor desta Resolução, 2 de 0, 25 centésimos. A partir de 1º de abril de 2002, 3 de 0, 30 centésimos, a partir de 2 de janeiro de 2003. Artigo 7º revogado a partir de 1º/7/2008 pela Resolução 3,49 de 29/8/2007. Artigo 8º. Aplicam-se às agências de fomento as mesmas condições e limites operacionais estabelecidos para o funcionamento de instituições financeiras na Lei nº 4,595, de 31 de dezembro de 1964, e na legislação e regulamentação posteriores relativas ao Sistema Financeiro Nacional, no que não conflitarem com o disposto nesta resolução. Artigo 9º. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adotar as medidas e a baixar as normas julgadas necessárias à execução do disposto nessa resolução, podendo, inclusive, alterar os valores estabelecidos nos artigos 6º e 7º. Parágrafo único. O Banco Central do Brasil deverá comunicar ao Conselho Monetário Nacional qualquer alteração dos valores de que trata o caput. Artigo 10. As agências de fomento em funcionamento na data da entrada em vigor desta resolução terão prazo, até 31 de dezembro de 2002, para adaptação às disposições dos artigos 1º, parágrafo 3º, 4º, inciso V, e 8º, nesse último caso, tão somente no que se refere aos limites operacionais. Resolução número 180 e 2 contratações de TI dispõem sobre diretrizes
para as contratações de solução de tecnologia da informação e comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça, ART. 1. As diretrizes para as contratações de solução de tecnologia da informação e comunicação, STIC, realizadas pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ serão disciplinadas por esta resolução. Capítulo I. Das disposições iniciais, artigo 2º para fins desta resolução. Considera-se uma análise de riscos, documento que contém a descrição, a análise e o tratamento dos riscos e ameaças que possam vir a comprometer o sucesso de todo o ciclo de vida da contratação. 2. Análise de viabilidade da contratação. Documento que demonstra a viabilidade funcional de negócio e técnica da contratação, levando-se em conta os aspectos de eficácia, eficiência, 3. Economicidade da solução, unidade do órgão que demanda uma solução de tecnologia da informação e comunicação. 4. Área de tecnologia da informação e comunicação, unidade do órgão responsável por gerir a tecnologia da informação e comunicação. 5. Área administrativa, unidade